Por que as reformas não fazem o Brasil crescer mais que inflação? É consenso entre os economistas que um país só consegue atenuar os níveis de pobreza entre sua população, com crescimento econômico sustentável, isto é, longos períodos de bons desempenhos nos níveis de atividade com inflação controlada ou dentro da meta, estabelecida pelo Banco Central. No caso do Brasil, a meta estabelecida de inflação é de 3% para este ano. No entanto, a inflação registrada, fechada em 12 meses até setembro de 2024, estava em 4,42%. Já a estimativa de crescimento do Produto Interno Bruto, PIB, está em cerca de 3%. Desde que adotou uma postura mais liberal, nos anos 1990, o Brasil vem patinando na economia, vivendo em ciclos, eventualmente bons e na maioria das vezes, não tão bons, além de sempre depender de conjunturas internacionais favoráveis e que hoje, por conta do arrefecimento da economia chinesa, requer maiores cuidados. Mesmo com os bons níveis de crescimento registrados na década de 2000, em cerca de 4,4%, na média daquele período, o desempenho econômico brasileiro, desde o Plano Real em 1994, aponta uma mediana de apenas 2,2% de crescimento anual, com uma inflação em média de 5% ou 6% ao ano. Desse modo, fica evidente que o problema brasileiro não parece ser o que é considerado como baixo crescimento econômico em si, mas também o fato de o crescimento registrado estar sempre entre 1 ou 3 pontos percentuais abaixo da taxa de inflação. Dentro dessa percepção, ao compararmos a lógica dos investidores no mercado de capitais, onde seus ganhos devem sempre estar acima da inflação, podemos associar assim que os níveis de pobreza da população só poderão ser atenuados ou completamente erradicados a partir de um cenário onde a economia brasileira cresça ao menos 1 ponto percentual acima da inflação durante 2 ou 3 décadas. Assim, é importante lembrar que mesmo sendo a economia que registrou o maior crescimento nominal do século XX, entre 1940 e 1980, os níveis de pobreza entre a população continuaram praticamente iguais nesse período. Essa realidade também se deveu muito em parte ao crescimento populacional ser maior que o crescimento econômico em si. Mesmo nos tempos áureos do chamado milagre econômico brasileiro, do regime militar, que vigorou entre 1967 e 1973, as taxas de inflação estavam sempre em 2 ou 3%, acima do crescimento econômico registrado naquele período, que, associado ao aumento da população, praticamente neutralizava qualquer efeito benéfico sobre as condições de vida das pessoas naquela época. Além disso, o desenvolvimento brasileiro seguiu firme e muito concentrado, apenas na região sudeste do Brasil, mais especificamente, no eixo Rio-São Paulo. A região sul também registrou um relativo desenvolvimento no período, mas as regiões norte, nordeste e centro-oeste continuaram atrasadas, ocasionando assim em severas desigualdades de desenvolvimento regionais. Somente da metade da década de 1970 em diante, que o centro-oeste ganharia maiores cuidados nos primeiros passos dados rumo ao que hoje conhecemos como agronegócio, se consolidando durante as décadas de 1990 e 2000, que, aliada à estabilidade de preços com o Plano Real, levou a melhores condições de vida para as populações dessa região do Brasil. Sendo assim, se em 1973 registramos crescimento muito próximo de 14% do PIB, a inflação daquele ano chegou a mais de 20%. Ou seja, ainda que a economia brasileira apresenta-se bastante vigor, a inflação sempre acima da taxa de crescimento praticamente neutralizava seus benefícios para os mais pobres. A situação foi ficando diferente à medida que os níveis de crescimento foram caindo, mas a inflação seguiu se mantendo, como consequência da crise do petróleo em 1973, que se deveu muito em parte ao modelo de desenvolvimento brasileiro, ancorado apenas na política de substituição de importados, não se preocupando, portanto, na exportação de bens industrializados, de maior valor agregado. Sendo assim, com a primeira crise do petróleo, os custos de importação da commodity se elevaram bastante, e como as exportações brasileiras eram ancoradas em produtos primários, a conta no balanço de pagamentos não fechava, gerando déficit nas contas externas e, com isso, inflação. Algo que já obrigava o governo brasileiro a adotar medidas hoje vistas como mais liberais, mas que poderiam retirar o apoio dos grandes grupos econômicos do país, na época, ao regime militar. A solução encontrada pelo governo em 1974 não foi combater a inflação, tomando medidas de contenção de gastos públicos ou elevando as taxas de juros, até porque o Banco Central não tinha a autonomia que tem hoje para elevar as taxas de juros, sendo que as emissões de dinheiro continuavam nas mãos do Banco do Brasil. Dessa forma, o governo militar preferiu culpar as pessoas que consumiam demais através de campanhas publicitárias na TV, recomendando que comprassem menos,
para que os preços baixassem, do que tomar medidas de controle do déficit público e elevação da taxa de juros, para combater a inflação. O presidente militar Ernesto Geisel resolveu, assim, aumentar os gastos com mais subsídios à indústria que só atendia ao mercado interno, enquanto o Banco Central sem autonomia era impedido de elevar os juros para conter a alta de preços. A situação assim foi se agravando até desembocar nos fracassados planos de estabilização de preços dos anos 1980, na hiperinflação e na moratória da dívida externa em 1987. Atualmente, ainda que tenhamos aprendido a duras penas que o governo precisa controlar seus gastos e que se fazem necessárias taxas de juros mais elevadas para o controle da inflação, não assimilamos também a dinâmica do mercado financeiro, de que seus ganhos devem sempre ser superiores à inflação, do mesmo modo na comparação entre o crescimento econômico e o aumento generalizado de preços. Ou seja, a situação em nada mudou na atualidade com relação a todo o período de bonança no crescimento brasileiro que vigorou entre 1940 e 1980, o que sugere algo até, de certo modo, programado, já que a taxa de crescimento do PIB sempre tende a uma proporção de 2 ou 3 pontos percentuais abaixo da inflação, com exceção da década de 1980, quando a economia crescia em média anual de 3,5%, e a inflação variando, inicialmente de 10% até 80% ao mês. É curioso, portanto, que mesmo nos períodos em que o Brasil registrou melhores desempenhos econômicos, nunca a inflação ficou abaixo das taxas de crescimento. Dessa forma, se o propósito do crescimento econômico é a redução da pobreza, com inflação sempre maior que a taxa de crescimento, os níveis de pobreza da população tendem sempre a acompanhar a mesma proporção ao longo do tempo. Mais interessante ainda é a obsessão nacional por reformas liberais realizadas desde 1993, as quais até agora não nos trouxeram o tão sonhado crescimento acima de 3,5% ou quiçá 4% ao ano. Contudo, é nítido que ainda não há qualquer preocupação se essa taxa sobre o PIB seja acima da inflação, algo que realmente muda a paisagem social de um país ao longo de 1 ou 2 décadas. Desse modo, nenhuma reforma realizada no Brasil desde o começo dos anos 1990 foi capaz de nos dar essa realidade de crescimento maior que a inflação. E pelo visto, esta continuará sendo uma preocupação ainda distante de economistas e mesmo entre governos vistos e considerados como mais preocupados com os pobres. Diferenças no desenvolvimento entre os países e o estudo dos vencedores do Prêmio Nobel de Economia. Em 2024, Daron Acemoglu, Simon Johnson e James Robinson foram laureados com o Prêmio de Ciências Econômicas em Memória de Alfred Nobel, concedido pelo Banco da Suécia, também conhecido como Prêmio Nobel de Economia, devido a seus estudos sobre as diferenças na prosperidade entre as nações. Em entrevista concedida ao jornal O Estado de São Paulo em 2022, um dos vencedores do prêmio deste ano, James Robinson disse que o principal entrave ao crescimento sustentável do Brasil é o fato de o país ter uma sociedade e Estado fracos, destacando que o país não conseguiu fazer a transição de instituições extrativistas para instituições inclusivas, numa afirmação que o tamanho do Estado Nacional brasileiro é um dos exemplos que mantém a sociedade refém de políticas econômicas frágeis que não geram dividendos sociais para a sua população. Grosso modo, o professor da Universidade de Chicago afirmou ao Estadão em 2022 que o Brasil ainda não atingiu um grau de desenvolvimento satisfatório, em função da liberdade econômica ainda ficar comprometida frente ao tamanho de nossas instituições de Estado, em relação à sua economia. Certamente, Robinson nos lembra o fato de não termos uma elite econômica nos moldes liberais dos países desenvolvidos, mas apenas grupos dominantes de interesse, os quais, através de seus lobbies, fazem acordos tácitos com as instituições de Estado brasileiras, e que se sobrepõem às demais camadas da população, nos tornando ainda presos a velhos paradigmas oligárquicos que condenam o país ao atraso, unicamente pelo benefício desses grupos dominantes citados. Uma situação intrincada a qual pede uma profunda reforma no arcabouço institucional em nossa redundante e prolixa Constituição, mas que, em função da fraqueza de nossa sociedade, frente aos poderosos grupos controladores das instituições de Estado, dificilmente faremos com as reformas constitucionais necessárias nesse sentido, ocorram como se deve.